a composição da Secretaria de Educação hoje, né? Gabinete da secretária de Educação, professora Iracema Costa. Hoje são 3, dentro da secretaria, uma secretaria, né, uma secretária e 3 subsecretarias. Vocês passaram agora muito tempo na SAGP, né? Na Subsecretaria de Administração e Gestão de Pessoal, que é isso, contratação, tudo referente a contrato, depois a frequência, tudo lá. Mas onde vocês vão morar mesmo é na SUPED, que é a Subsecretaria Pedagógica. Porque lá, por tudo que acontece na escola passa por lá, né? Que é o pedagógico. Então é por lá que vocês vão receber projetos, programas, informações, tudo passa pela SUPED. Então guardem, né? Professora Arlene Cavalini é a subsecretária da Subsecretaria Pedagógica, professora Josiane é da Administração de Gestão de Pessoal e Gustavo é de Planejamento. Mas SUPED é onde vocês vão mais se reportar daqui para frente, tá? Porque tem a ver com o trabalho de vocês. Tá? Tem a ver com o trabalho de vocês. Porque o que é pessoal, que é gestão de pessoal, vocês vão lá individualmente. Mas o trabalho é a SUPED. E aí, falando da SUPED, não porque ela é mais importante, mas porque é onde vocês vão ter mais vínculo nesse momento, a SUPED ela tem 4 departamentos dentro dela. Tem o DEB, que é o Departamento de Educação Básica, que tem as CEFs, que é a Corredoria de Anos Iniciais, Anos Finais, EJA, Educação Infantil. Então, tudo passa projetos, programas que tratem na área da educação básica. Vocês vão ver compasso, vocês vão se familiarizando com esses nomes, né? Que é correção de fluxo, matrizes, tudo é pelo DEB. Tem o DPPE, que foi o que a Ariana veio aqui apresentar para vocês, que são os projetos que vão para as escolas, passam pelo DPPE. DAIE, que é Departamento de Acessibilidade e Inclusão Educacional. Todas as questões da educação especial, DAIE. E tem o DAISE, que parece DAIE, mas é DAISE, que é o Departamento de Acompanhamento das Instituições do Sistema de Ensino, que é o nosso, onde a supervisão está. Tá? Dentro do DAI, vocês vão ver que muita coisa que tem a ver com os demais departamentos passam pelo DAISE. Por quê? Passam pela supervisão. Porque quando vocês não sabem alguma coisa que é de outro departamento, é a supervisão que vai fazer essa ponte com vocês no local certo. Então, quase tudo passa pela supervisão. Acaba passando, tá? Aqui é um pouquinho de como funciona a nossa rede, né? A gente trabalha com educação básica, nós temos as creches, pré-escola, o ensino fundamental nos iniciais e finais, trabalhamos com educação especial, educação de campo, educação de jovens e adultos. Então, é importante, eu acredito que vocês já saibam, mas essas informações vocês precisam ter, né? A escola que vocês estão, o que elas atendem, né? Qual o público, né? Tem noturno, tem EJA diurno, não tem, é só noturno. Então, isso é importante, sendo pedagógico educacional, que vocês se apropriem, né? Do que a escola que vocês, onde a escola a qual vocês estão lotados, o que elas oferecem, né? O que ela oferece para a população. Né, quais as turmas, quantos alunos, são informações importantes para vocês terem, da escola como um todo. É importante que vocês enxerguem a escola como um todo. Tá? Dentro do departamento, do DAISE, como que a gente trabalha? Né? Nós temos as visitas, né, de acompanhamento. Nós acompanhamos sistematicamente as unidades. Vocês vão encontrar nos dias de vocês as supervisoras na escola. Então, as supervisoras vão à escola 2, às vezes 3 vezes no mês. Às vezes é uma visita mais direcionada, que a gente tem termo de acompanhamento. Tudo é registrado. Então, no termo de acompanhamento, às vezes as perguntas são mais direcionadas, até para o olhar ficar mais direcionado. Às vezes é mais genérico,
quando ela vê, né, alguma coisa está fora daquele termo, ela vai dar um outro tipo de atendimento, de orientação. Então, sempre, sempre, sempre que a supervisão vai à escola, gera um termo de acompanhamento. Tudo que é conversado ali, vocês recebem por e-mail. A escola recebe, é importante que vocês tenham acesso, porque tudo que foi tratado ali vai ser registrado e enviado para vocês. Antes era tudo feito na hora, à mão, mas com a tecnologia, né, a gente faz informes e depois manda para a escola. Só quando é uma apuração mais específica, processo, você tem que ouvir as pessoas, a gente faz na hora e a pessoa assina depois, né, porque a supervisão também faz apuração de processos, de denúncias, reclamações, né? Tudo aquilo que vem lá para a Secretaria de Educação, como reclamação dos munícipes, das escolas, a supervisão que apura, tá? Então, são vários tipos de acompanhamento. Às vezes é só para apuração de processo, e às vezes é visita de rotina. Então, a gente orienta as equipes, né, sobre as normas, diretrizes, legislações, à luz da legislação educacional, o que é possível, o que não é possível. E a gente visa integrar, né? Integrar, desenvolver processos de integração que, na verdade, integra a equipe todos os processos educacionais dentro da escola. Então, assim, a ideia é que a supervisão tanto una, né, secretaria e escola, como também vocês dentro da própria unidade escolar, né, o trabalho como um todo, integre esse trabalho nos finais. Então, tem um calendário específico. Então, cada etapa aí tem um calendário específico. Então, é importante que vocês tenham todos os calendários. A maior parte das datas se repetem, a maior parte, nem todas, tá? Principalmente da EJA. Quem tem educação de jovens e adultos precisa ter esse calendário, né, no radar, porque tem datas bastante diferentes do anual, tá? Então, tem que estar sempre ali no radar. Porque a EJA é semestral, né, gente? Em algumas etapas, nas etapas finais, 4 e 5. Então, precisa prestar bem atenção porque é corrido, né? O tempo é diferente. Equipe diretiva, né? Vocês vão ouvir muito essa palavra. Vocês vão ouvir muito essa palavra, equipe diretiva. O que é equipe diretiva, gente? Somos nós. Nós que comandamos a escola, a gestão da escola junto ao conselho escolar. Então, a equipe diretiva, ela precisa ter um dia comum. E, preferencialmente, a gente pede que essa equipe, se reúna minimamente de 15 em 15 dias. Minimamente, depende da demanda, do tamanho da escola, né? Pode ser menos, pode ser mais, de acordo com as ações. Então, toda a equipe diretiva ela tem um plano de ação que, possivelmente, como vocês chegaram agora às escolas, esse plano já deve ter sido construído. Então, a gente pede que vocês tenham acesso a esse plano para poder fazer ali algumas modificações, se forem necessárias. Esse plano é um plano operacional, ou seja, não é um papel. É um papel que consta as ações de vocês frente àquela comunidade, àquela escola em especial que vocês estão participando. É muito importante a gente ter noção dessa responsabilidade. Nós temos o chefe imediato, o diretor, né? Mas nós somos membros de uma equipe diretiva que detém enorme responsabilidade ali frente àquela escola. E a gente pede que essas reuniões sejam registradas. Aliás, eu vou falar registro, nem contem, porque eu vou falar muitas vezes durante o nosso encontro sobre a importância dos registros, tá? Então, fez lá a reunião com a sua equipe, né, que é diretor, vice, OP, OE, e o dirigente de turno. Né? Fez a reunião, escreve ali as decisões, os protocolos, tá bom? Registra em tempo real. Também vou falar muito isso. A ata é em tempo real. Assinou todo mundo, tá? Eu preciso dizer a vocês que o orientador educacional e pedagógico, essas são as únicas funções que você não tem opção de compor a equipe diretiva. Você compõe. O diretor pode estar ali ou não, porque ele se candidata. O vice-diretor também. Dirigente, idem. Eu posso ser dirigente ou posso não querer ser gestor de turma. Ele tem a opção. Agora, o orientador educacional e pedagógico, nesta rede, ele é obrigatoriamente membro da equipe diretiva. E isso tem um peso. Tá? Eu queria falar sobre o peso e sua responsabilidade. Você não tem opção
de compor ou não a equipe. E a equipe diretiva é essa, é quem dirige a escola, né, junto com o diretor. O diretor é isso, é o chefe imediato. Mas as ações, elas precisam ser, são de responsabilidade da equipe diretiva. Porque quando falta todo mundo, só tem você na escola, é você que responde. Quando a gente chega na escola, a gente pergunta quem é da equipe diretiva que tem. Não tem diretor, mas quem está da equipe diretiva? O orientador pedagógico, é ele que vai responder. Por quê? Porque no regimento diz que ele é equipe diretiva. Então, assim, isso tem um peso e uma responsabilidade enorme. É importante que vocês saibam. Tá claro para vocês o que é dirigente de turno? Né? É um professor que vai ajudar ali no turno, na organização do turno. É porque esse nome não é comum em todas as redes, né? Fiquei na dúvida. Quando a gente coloca lá a seção, artigo, a gente está se referindo ao nosso regimento. Está lá no nosso drive, que vocês vão ter acesso, porém é um documento também muito importante para todo mundo ter acesso, tá? E aí, por que eu estou falando do regimento? Porque a gente vai entrar nas ações dos professores especialistas, que somos nós, somos chamados de professores especialistas nessa rede, e o regimento escolar. Lá no edital de vocês, eu até vou pegar a minha cola, para ser bem específica, está escrito que vocês têm a função, tanto o P quanto o E, de elaborar, organizar, planejar as ações educativas, fazer contato, né, com instituições, outros órgãos que possam acrescentar alguma discussão, de algum debate que vocês estejam fazendo, de algum projeto que vocês estejam desenvolvendo nas escolas. Essa é uma atribuição nossa. Promover também a inclusão e a diversidade, como, né, dando assessoria, apoio aos professores e aos alunos, né? E na construção do PPP, eu acho que eu resumi o que está ali no regimento de vocês, fomentando esse PPP, essa construção, para que ela seja coletiva. Porém, nós temos lá no nosso regimento ações e atribuições específicas para o P e para o E. Mas acredito que vocês já devam ter percebido que na hora do vamos ver, no dia a dia, eu como OP não trabalho com professor, se você, como OE, não trabalhar como aluno. E eu não trabalho com professor se eu não trabalhar com aluno e vice-versa. Porque muitas vezes a OE vai falar ali com o professor alguma coisa específica, uma adaptação curricular que pensou, né, para aquele aluno, ele já está falando ali com o professor. E vice-versa, né? A gente também, enquanto OP, a gente não está restrito só ao professor. Então, assim, é bom que a gente pense, como equipe diretiva, como OP e OE, nos momentos de estudo, né? Muitos profissionais chegam a perguntar às suas equipes, né? Qual o assunto? O que a gente está precisando estudar mais? Ou mesmo pela percepção de vocês. Os planejamentos integrados, né? Todos os momentos de assessoria, o controle da frequência, mas aí a gente vai pormenorizar isso. Então, a gente optou por não fazer essa divisão, o que é de um e o que é de outro, porque nós acreditamos no trabalho em equipe, né? A gente fala o tempo todo em equipe de supervisão, equipe lá de formação da Paulo Freire. Nós utilizamos esse termo porque nós somos uma equipe. Senão, até onde vai o meu e até onde vai o seu? Dentro da escola, né? Isso não existe. É o atendimento do pai, é o atendimento aos professores, tudo com registro. Porque se vocês chegam para contar um caso para a gente, ou pedir uma orientação, a primeira coisa que o supervisor vai falar, cadê o registro? Né? Então, a gente sabe que é difícil, mas a gente vai se educando para fazer esses registros à medida que percebe que isso respalda o nosso trabalho. Então, já entrei aí um pouco na importância dos registros pedagógicos no espaço escolar. O que a gente está chamando de registro? Lá em cima, gente, por que registrar o atendimento a alunos responsáveis e intercorrências no ambiente escolar? Para respaldar o nosso trabalho. Então, foi lá uma mãezinha fazer alguma reclamação de alguma questão da escola, de algum profissional em específico, de algum tratamento que seu filho teve. Vem aqui, mãe, senta aqui, vamos registrar. Assina, lembrando que aluno, né, menor de 18 anos não assina ata, tá, gente? Então, registrou ali, aí suponhamos que seja uma reclamação de alguma ação que o professor possa ter feito. Chama o professor depois, não junto.
né? Escutou a mãe, chamou o professor. Vai fazer o registro com o professor para ouvir o que o professor tem a dizer sobre aquela situação. E vai orientar também. Então, orienta-se que o professor tome cuidado com X, Y, Z, dependendo do assunto. Né? Então, é esse registro que vai respaldando o nosso trabalho. Preciso falar sobre registro. Porque isso é um mantra. Vocês vão ver que assim... Porque a gente sabe o quanto faz falta. Gente, eu respondo lá na sala muitos processos. Né? Processos oriundos do Ministério Público, processos oriundos da ouvidoria. E assim, quando a gente tem na escola respaldo no registro para responder. E aí o importante que assim, depende só de vocês? Não. Porque pode ser no dia que você não estava, o orientador não depende só de você. Só que é importante, o que passou por você não deixe de ser registrado. Entendeu? É diferente, porque a gente está falando, né, com um grupo aqui. Então, para o diretor, a gente diz a mesma coisa. Para o secretário, a mesma coisa, o que é dele. Né? Então, para vocês, que não deixe de passar por vocês registrarem. Por quê? Porque respalda o trabalho de vocês. Né? O aluno chegou até você, contou, mostrou, você viu, né? Chama alguém junto para atender, né? Registra junto. Um colega veio falar do outro, uma situação, uma denúncia que a mãe trouxe, porque assim, às vezes a comunidade, o lugar que ela tem é a escola. E tudo que chega na escola é oficial, porque a escola é pública. Na minha repartição oficial. Se ele chegou até você e te falou, né? Senão não me fala, igual na secretaria, senão não me fala não. Várias vezes, pessoas querem desabafar, eu falo, não registra não, tu não me fala não. Se você me falar, eu vou ter que registrar. Então, assim, porque você sabe, você tem uma responsabilidade sobre isso. Você responde. Servidor público é todo aquele que está a serviço público, ao público. Então, todos aqui, independente do vínculo, se é estatutário, se é temporário, está servindo, está como servidor. Então, é da atribuição do servidor prestar esse atendimento à população. Porque a escola pública também está aí para isso. Então, tudo que passou por você é de enorme importância para respaldar o seu trabalho. E eu nem estou falando do trabalho também lá do dia a dia, do pedagógico, né? Dos projetos, todos registrados. Estou falando dos atendimentos. Né? Porque o que impacta a gente hoje muito é a falta de registros dos atendimentos que vocês fazem, dos acontecimentos. Até, assim, às vezes passa por você dar orientação, porque faz parte também do seu trabalho. Eu tenho um dirigente que trabalha lá na escola. Eu vou orientá-lo, por exemplo, né, que se o responsável vem antes do horário da saída buscar o aluno, é o pai, é a mãe. Sai 5 horas, veio 3 horas. Eu vou pegar o aluno porque é o pai, porque é a mãe, e vou entregar. Eu tenho que registrar. Então, às vezes passa por você a orientação ao funcionário, para dizer, professor, precisa ter um caderno, né, que você precisa pegar lá, colocar lá que o pai veio no dia tal, dizendo que tinha uma consulta, e tal hora está saindo, 3 horas está saindo. Por quê? Porque acontecer ali é horário escolar. Né? Se ele só leva, então ele precisa levar, pode. Ou então veio alguém buscar que não é. Né? Vai levar, não vai. Então tudo isso, às vezes a orientação para o profissional da escola passa por você. O diretor não está, o vice não está, não tem vice, só tem orientador. Aí vai te perguntar, porque o fulano está... Você vai dizer, pega alguma coisa lá, um caderno, já tem que ter um caderno de registro diário, registra lá quem vem buscar o horário da saída. Então é importante que você tenha essa orientação para fornecer também sobre a importância dos registros do dia a dia da escola, tá? Você falou do caderno de livro diário, livro de registros diários, tá? Isso é muito importante ter na escola. É um registro pequeno, gente, não é nada, nenhuma ata mais elaborada. É um caderno que normalmente fica ali com o dirigente para anotar todas essas situações, né? O que aconteceu, teve aula hoje, a merenda foi servida, não foi, né? Por quê? Até porque tem que ter vários tipos de caderno na escola, né? Porque o atendimento ao professor, né? Atendimento aos alunos, você não pode, senão ninguém acha nada, quando vai procurar. Então tem que ter esse dividido lá nas coisas. Se não tem, já organiza com a equipe para dividir os registros, tá?
Procura se apropriar como a equipe está fazendo até agora, né, como está funcionando, da maneira que está, e você pode também sugerir, né, modificações. Uma temática também que a gente fala, termo sim e o outro também, é a busca ativa, como principal estratégia de combate à evasão e ao abandono. Tá? Então, a gente tem a legislação específica, lá no nosso caderno de orientações, que vocês podem já ter tido acesso, porque ele já foi, a atualização já foi disparada, mas a gente esmiuça bem ali, nós vamos passar aqui, né, falar algumas coisas sobre isso, mas a busca ativa é extremamente importante. Tá? É uma estratégia, o contato com o aluno, o contato com a família, aproveitar os momentos de reuniões de pais, para a gente falar sobre a importância da frequência. Muitas comunidades já sabem vários motivos pelos quais os alunos faltam, e aí lá no plano de ação já coloca ali estratégias de combate, porque já mapearam, né? Já conhece ali o motivo. Então a gente precisa também ter cuidado quando a gente faz esse contato com as famílias, porque a gente sabe que hoje em dia, né, a gente usa as redes sociais, a escola que deseja usar as redes sociais não pode expor o aluno, não pode constranger o aluno, né? Os recados devem ser diretos, devem ser somente para aquele aluno, aquelas convocações. Então, busca ativa é uma prioridade, porque além dos índices de frequência aumentarem, a gente vai ter reverberando nisso também os índices de aprendizagem, porque o aluno está lá. Desde a pandemia, na verdade, essa expressão, eu não sei se todos aqui, porque assim, busca ativa para a gente já tem significado, eu não sei, né? Eu sei que vocês vêm aqui de redes diferentes, privada, rede estadual, e na estadual, com certeza. Né? Então, assim, desde a pandemia para cá, né, começaram a falar de busca ativa. Eu quero o quê? Ativamente atrás dos alunos, porque os alunos sumiram, todo mundo ficou em casa, quem está na escola vinculado? E vamos atrás dos alunos. Depois disso, isso se perpetuou, porque para combater evasão, abandono, até reprovação também por infrequência. Então, assim, são estratégias que a escola cria para ir atrás do que está faltando. Quando? Como? Né? Faltou 3 faltas consecutivas, 5 intercaladas, vamos atrás dos alunos, quem são, né? Como é que registra? Então, é importantíssimo que vocês tenham isso como foco. É do é do AP, de todo mundo. Busca ativa de todo mundo. É do porteiro, que o porteiro ajuda, é da merendeira, que é a vizinha, do colega que leva o bilhete, né? É do dirigente que mora na comunidade, é do especialista, né? Que vai registrar, porque é importante registrar que a escola está fazendo a busca ativa. Por quê? Porque é foco do MP a busca ativa, é foco do Conselho Tutelar a busca ativa. Todo mundo quer saber o que a escola está fazendo. Todo mundo. Né? A OMP vai perguntar, como é que está acontecendo a busca ativa na sua escola? Aí eu pergunto o quê? Qual é a evidência de busca ativa na sua escola? Você pode estar fazendo um trabalho belíssimo de busca ativa, mas você tem que ter como provar. É isso. Tá? Porque para eu responder ao Ministério Público, eu preciso das evidências de busca ativa. O que são eles? O que são essas evidências? São os registros. Liguei não sei quantas vezes, mandamos um bilhetinho para casa, foi alguém, né? Como é que a gente faz aqui? Tem lugar, territórios, né? Onde a gente não consegue entrar, mas a associação de moradores ajuda. Né? Então, a escola já tem, vocês estão chegando agora. É importante que vocês tudo isso aqui é importante que vocês se apropriem da cultura da escola, porque já existe. Né? Cada escola já tem sua cultura de busca ativa. E você vai o quê? Complementar, auxiliar, sugerir, trazer suas ideias, enriquecer, para modificar se for necessário, para tornar mais eficaz. Agora, é importante os registros, porque todo mundo quer que a gente prove o trabalho que a gente faz. Tá?